Quinta-feira é dia de podcast. Hoje a gente vai falar de memória com as já conhecidas do nosso público, imagino, Sofia Débora Levi e a sobrevivente do Holocausto, Rolande Fischberg. Obrigada por virem aqui. Se disponibilizarem, né? Vocês estão com um lançamento de livro e a gente vai mesmo mergulhar em história e superações do Holocausto e na ditadura militar. Me conta um pouquinho da sua história, Rolande. Então, a minha história é chegada ao Brasil em 47, pós-guerra, né? Sobrevivente do Holocausto, onde eu perdi uma grande parte da família. Cheguei aqui num país estranho, onde não conhecia a língua, a dificuldade de adaptação, inclusive a adaptação também dos meus pais, como imigrantes, a inserção deles dentro da comunidade judaica. E pela própria vivência, né, da questão dos imigrantes, quando chegam, não dá certo no lugar, muda para outro. Então, nós desembarcamos no Rio de Janeiro, fomos para Niterói, de Niterói voltamos para o Rio, fomos para São Paulo, onde eu passei a minha juventude, onde eu passei até meu casamento, tive 2 filhos lá, até minha volta ao Rio de Janeiro. E sempre escrevendo, sempre gostei de escrever. E eu fui juntando histórias e mais histórias, principalmente as histórias contadas pela minha mãe, do período do Holocausto que nós passamos e das próprias lembranças que eu tinha de uma criança que, fugindo do nazismo, acabou sendo entregue numa família, numa meia adoção, onde eu passei parte da minha infância. E todas essas histórias que fizeram parte, vamos dizer, da minha vivência infantil, juvenil, e a partir da minha participação nos movimentos estudantis também, já na juventude, participando sempre de movimentos ligados à comunidade judaica, mais em movimentos de esquerda, eu acabei, vamos dizer, me tornando uma pessoa, além de muito solidária por tudo que eu tinha passado, uma pessoa que sempre teve uma certa liderança, participando sempre de movimentos sociais e políticos. E aí, nesse meu envolvimento, tive 4 filhos, casei com meu marido, era também uma pessoa que era também de esquerda, e a gente acabou, então, sendo, vamos dizer, inserido dentro de um sistema que chega à ditadura, e a gente se propõe, então, a redemocratizar esse país de uma forma ou de outra. E assim a minha vivência foi conseguindo. Aí cheguei a um ponto, depois de escrever um livro de memórias, que era o primeiro livro escrito, que foi o livro mais em cima das memórias da minha mãe e das minhas memórias, e não somente a minha história, histórias que marcaram a minha vida. E esse livro foi chamado Meus Companheiros de Viagem, mas ele não contemplava o suficiente a questão do Holocausto. Aí eu resolvi começar a juntar documentação a partir até do próprio pedido da família, que dizia que os fatos escritos no primeiro livro estavam corretos, mas muitas vezes não se encaixava dentro das datas que tinham ocorrido. Eu comecei a fazer pesquisas a respeito, colhi muitos depoimentos, inclusive da minha própria família, né, onde eles escreveram também a parte da história de cada um desses sobreviventes, que culminou, então, numa coleta de documentos e de histórias que eu queria colocar num livro. Procurei a Sofia, por ser uma pessoa que é muito entendida na questão do Holocausto, e eu não queria errar. Eu não queria que tivesse novamente épocas que não fosse, que coincidisse com os fatos. Eu queria que os fatos fossem realmente relatados de uma forma direta. E assim a parte de organização do livro ficou com a Sofia, do segundo livro, que foi esse daqui, que é o Moinho, revisitando a minha história.
porque foi uma revisitando realmente a minha história, colocando ela, quer dizer, de uma forma correta. E como é que você se sente relendo isso, revisitando literalmente? Porque você conta essa história e aí você revisita para fazer um livro baseado, né, numa cronologia mais correta. Como isso mexeu internamente com você? Então, foram momentos de muita emoção. Eu acho que a gente pesquisou, tem uma sobrinha minha chamada Débora Rosen, que também se dedicou, porque, na verdade, esse livro surgiu a partir de muita coleta de documentos, mas que durante a pandemia, quando iniciou a pandemia, eu falei, poxa, é o momento de trabalhar esse livro. Estou em casa, pesquisa, então nós fazíamos um triângulo, né? Sofia de um lado, eu escrevendo, ela revisando, e a Débora, minha sobrinha, fazendo a pesquisa. E visitamos vários museus, museus de Holocausto pelo mundo inteiro, e fomos colhendo vários documentos. A gente conseguiu fazer, cada um dos membros da minha família, inclusive a minha avó paterna, que morreu em Auschwitz junto com o filho, e mais, quer dizer, na verdade foram 6 tios meus que morreram no Holocausto, todos jovens, com uma vida promissora pela frente, e acabaram morrendo, uns da resistência, e uma tia que sobreviveu ao Holocausto, que teve também em Auschwitz, e ela inclusive serviu nas experiências do Mengele. E eu acho, então, esse livro foi cada documento que a gente encontrava e conseguia fazer o trajeto, desde o momento da prisão pela Gestapo desses meus tios, até o momento da minha avó, até o momento de serem levados naquele comboio para Auschwitz, e a gente ter o número do comboio, a data que eles foram, em que condições eles chegaram lá, foi assim uma emoção imensa em cada encontro, em cada documento. Chegamos a encontrar um documento que foi uma coisa assim muito... que a gente conhece as histórias, mas não sabia muitas vezes o final delas. Diziam que eu tinha 2 tios que sobreviveram a Auschwitz e morreram no caminho de casa depois da libertação. Mas a gente não tinha provas documentais. E justamente nesse museu de Washington, a gente encontra um documento onde tinha o certificado de soltura dele do campo, e ele morre no caminho, e esses documentos que foram encontrados foram encaminhados para esse museu. E a gente encontra esses documentos, onde tem a certeza que ele estava vivo quando acabou a guerra e ele estava no caminho de casa realmente. Então, muitas emoções, eu falo e eu me emociono toda vez que eu falo nisso, porque foi, assim, uma carga muito grande, ainda mais naquele momento que a gente estava passando, que era o momento da pandemia. Todos fragilizados, né? Porque eu fico muito emocionada. Não, mas não tem como não ficar. E você sabe o peso da importância da história, não só pelo seu conhecimento de Holocausto, né, e de antissemitismo, que cada vez mais estamos falando e precisamos falar mesmo, mas também porque você é psicóloga, então você entende o impacto terapêutico mesmo. E falando não só dessa questão terapêutica de você colocar a sua história num livro e encontrar pessoas que vão compreender, que vão se identificar ou que vão se impactar porque desconhecem completamente esse tipo de sentimento, também há um trabalho muito grande que vocês fizeram de curadoria. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, porque vocês rodaram para conseguir esses documentos, né? E muita gente não tem nem esse norte
tem essa curiosidade, mas não tem esse norte. E não tem também a capacidade, né? Não consegue chegar. Então me conta um pouquinho como é que foi para você que fala de Holocausto há tanto tempo, que pesquisa há tanto tempo, colocar as mãos em documentos tão preciosos para fazer a linha do tempo de uma pessoa tão querida, já há muitos anos conectada com a gente na comunidade. Eu trabalho com a literatura do testemunho do Holocausto, né, há muitos anos, e encontrar a Rolande, que tem uma personalidade muito proativa. Então, cada sobrevivente, cada parente de sobrevivente do Holocausto, e mesmo a comunidade maior, lida com um tema forte como esse, de acordo com as suas possibilidades. Então, encontrar a Rolande motivada já pelo approach, pelos comentários da família dela, né, e pelo material que ela já tinha escrito, que precisava ser organizado, facilitou muito. Então, realmente, a questão da cronologia foi a linha mestra que eu sugeri a Rolande, porque acredito, baseado em outros livros meus em que entrevistei sobreviventes percorrendo o método de histórias de vida, ou seja, como é que era a vida antes, durante e depois do Holocausto, como é que foi a readaptação para cada um deles, né, num novo país. Isso fez todo sentido para a Rolande, e é um livro, como ela disse, que traz não só a memória pessoal dela, mas confirmações, trechos, memórias que foram colhidas de tias, de primos, de diversas partes do mundo, Canadá, na França, no Brasil, amigos. Então, foi um trabalho memorialístico não apenas centrado numa única pessoa. A Rolande foi o fulcro, né, de um cabedal de memórias, né, que ela pesquisou tanto do lado da família paterna quanto do lado da família materna. Então, você veja, apesar da Rolande já ter nascido em 1939, em 28 de dezembro de 39 mais exatamente, ou seja, ela era recém-nascida quando a guerra tinha iniciado, digamos assim. Ela teve, durante todo o tempo da vida dela, essa preocupação e essa vontade. Então, isso para mim foi o fundamental. Tanto é que a Rolande está aí há anos, há décadas, palestrando em escolas e universidades online, presencial. E a gente, me permita comentar, a gente teve aí uma felicidade muito grande, foi semana passada, né, Rolande? A Rolande foi palestrar numa escola particular de Duque de Caxias, aqui no município do Rio, e foi surpreendida com alunos que já haviam lido o Moinho, e a partir do Moinho, cada um redigiu um texto e fizeram uma compilação num livro para a Rolande. Então, a gente que trabalha com essas publicações para a conscientização do mundo do que foi o Holocausto, e que isso realmente não pode ser banalizado como vem sendo banalizado, principalmente depois do 7 de outubro de 2023, eu acredito na força do testemunho para gerar esse vínculo de empatia. E você veja, né, Rolande, como que as novas gerações, quando recebem um sobrevivente na escola, estão abertos a isso, né, a essa compreensão. A essa compreensão. E depois eu gosto até de frisar sempre da oportunidade que eles têm de falar com sobreviventes, que hoje é muito difícil ainda ter algum sobrevivente depois de tanto tempo. Aí eu digo, valoriza esse momento, pergunta o que quiser, para você poder saber, porque isso é uma oportunidade única. A gente valoriza um pouco esse momento. E eles valorizam. E então, eu sempre acho que, de certa maneira, numa turma, vamos dizer, de 200 crianças, 200 adolescentes, pelo menos a gente consegue a cabeça de 20 fazendo ou mais, né? Mas no mínimo de 20 pessoas que vão entender e pesquisar um pouco sobre o assunto, né? Esse trabalho de memória é cada vez mais importante, porque foi o que vocês falaram, né? O tempo vai passando, as gerações vão se renovando e, infelizmente, apesar de todas as ferramentas que nós temos, o testemunho ainda é a coisa mais forte do que a gente tem, é mais forte do que
um filme, do que um documentário. Você está na frente de uma pessoa que viveu aquilo. Eu lembro quando eu vi o Sr. Lax na escola, e não é porque você é judia, não. É um impacto, porque ele não falava de uma perspectiva de alguém que conhecia alguém que viveu. Que, por exemplo, é o que eu posso fazer daqui para frente. Você mesmo, como pesquisadora, mas não é uma vivência, mas sentir os detalhes, os pormenores, as lembranças, ele falava de cheiros, ele falava de... Então, foi uma coisa que pegou muito, assim. Eu lembro que era bem pesado, eu lembro que ficava... que eu perdi... As 2 vezes que ele foi na escola que eu ouvi, eu perdi noite. Foi uma coisa que foi bem forte para mim. Então, imagino ainda mais para quem não está dentro da comunidade, né? Mas é importante, sabe, Nelly, não, total. Estimular a leitura. Então, eu estou relatando essa vivência, né, Rona, essa surpresa que você teve nessa escola, em Caxias, porque é possível, sim, motivar, através da leitura, essa possibilidade de criação e reafirmação de uma sociedade mais ética. Você, inclusive, trabalha muito por isso nos fóruns. Todo ano tem, né, da educação, fórum de educação, que você chama educadores da rede... A jornada interdisciplinar do ensino do Holocausto, promovida pela BNAI Brit, a BNAI Brit do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e também em parceria com a Secretaria do Estado de Educação. É todo um semestre em que, por 2 dias, os professores são convidados a participarem de um seminário e, após esse seminário, ao longo do 2º semestre, trabalhar esse tema em sala de aula com os alunos e, junto com eles, concorrerem a um concurso de desenhos e redações no âmbito municipal e redações no ensino médio, no âmbito estadual, com premiação próxima à data do 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, esse ano já foi a 18ª edição, né? O pessoal está trabalhando nisso. E esses tipos de obra, né, são fundamentais até para a continuidade do trabalho, né? Para servirem de base. E vocês estavam me contando que sempre tem o pré-podcast, gente. A gente sempre bate um papo antes. Que o Moinho, que foi já uma revisitação dos seus textos e da sua história, culminou no Roland Fischberg, Superações no Holocausto e na Ditadura Militar. Me conta o que te provocou a fazer essa derivação para essa nova obra. O Moinho, né, foi um livro proposto pela Roland para comigo, que eu tive a honra de organizar e que gerou uma amizade muito profunda. Eu fico muito emocionada, a gente se gosta muito porque foram horas trabalhando no âmbito da pandemia, à distância, e prova como que a empatia ela atravessa, inclusive, essa distância física. E ali a gente já estava com um livro bastante robusto, com o foco no Holocausto, que foi a barbárie do século XX. E a Roland se mostra, desde a infância, uma pessoa muito aberta, muito voltada para a consciência social, muito afetiva, muito agregadora. Quando ela cresce aqui no Brasil, né, no eixo Rio-São Paulo, notadamente em Niterói, que é a cidade de coração da Roland, me chama a atenção 2 momentos. Um já narrado aqui no Moinho, que é a importância da naturalização da Roland, né, porque como a Roland explica, na Bélgica, os judeus não tinham direito à nacionalidade, né, Roland? Não tinham. Na Bélgica e com vários países da Europa, eles davam uma permanência no país, mas eles não davam a naturalização, levava a naturalidade dos pais, quer dizer, do homem, praticamente, porque minha mãe é nascida na França, mas casou com meu pai, que era polonês, passou a ser polonesa. E nós nascemos, eu e minha irmã, nascemos da Bélgica. Hoje, por sinal, minha irmã faria hoje 89 anos, que já faleceu
faz 8 anos, mas está muito presente. E nós nascemos na Bélgica, mas a nossa nacionalidade era polonesa. E eu tive meus tios que lutaram na Bélgica, na resistência, achando que estavam defendendo o próprio país. Na verdade, eles morreram como judeus nos campos de concentração. Não tinha nada a ver. E era muito difícil para mim não ter essa cidadania. Eu vivia no Brasil, mas eu não era brasileira. Era uma coisa que eu não queria fazer, a história dos meus tios, lutar por aquilo que não era. Era como se você não tivesse um lugar que é seu. A naturalização, para mim, foi um momento em que eu consegui a minha cidadania. É o direito a votar, o direito de escolher, né, quem iria mandar nesse país que eu vivia. E com que eu me quantos sentia anos você conseguiu isso? Isso foi em 73, mesmo durante o período da ditadura. E eu acho que a partir desse momento é que eu me dei conta que eu podia lutar realmente pelo país que me pertencia, que eu pertencia. E aí entrei em tudo quanto é movimento possível para redemocratizar o país. Eu falei, agora eu estou lutando por algo que é meu. Só que ela atravessou, foi em 73 a tua naturalização, e como o Moinho tinha como foco o Holocausto, e a gente viveu no Brasil o período da ditadura, que mexe muito e de forma mais próxima até com os brasileiros, na minha visão isso merecia um mergulho próprio, porque o Moinho incluía a história de toda a parentela da Rolande. E aqui eu já tinha curiosidade em entrevistar outras pessoas da comunidade judaica que foram vítimas da ditadura militar no Brasil. E havia uma curiosidade que é muito comum as pessoas perguntarem se as vítimas judias aqui no Brasil sofreram mais pela condição de serem judeus. E, de todo modo, a ditadura não deixa de ser um outro período de opressão com características próprias, com características peculiares. Então, eu fiz um convite para a Rolande, né? Ela foi e é, até o momento, a primeira pessoa que eu formalmente entrevistei com foco na vivência traumática durante a ditadura militar no Brasil. E convidei a Rolande para fazer uma entrevista que foi gravada no final, já finalizado o livro, prestes a lançarmos o Moinho, a gente gravou. Ainda estávamos na pandemia, em 2021. A gente fez essa gravação que tem cerca de mais ou menos de 2 horas de duração e que pode até ser conferida para quem adquiriu o livro que a gente está lançando agora pela Letra Capital, Roland Fischberg, Superações no Holocausto da Ditadura Militar. Ao final, né, ele tem um QR Code para o pessoal conferir essa entrevista na íntegra. E aí a gente mergulha exatamente, né? A partir de 1964, a Rolande já morando em Niterói, já com os 4 filhos, ainda nasceu em Niterói uma. A Nathalie, né? Nathalie e Ilana. Ilana. São duas. As duas nascidas em Niterói. Enfim, como que a Rolande, que já trazia de inspiração familiar do Holocausto, ela era criança, mas os pais, os tios, né, já tinham uma série de narrativas e exemplos, né, do como é importante a gente se engajar e combater aquelas forças que privam a liberdade a partir de preconceitos, sejam preconceitos religiosos, ideológicos, de gênero, enfim, combater a intolerância, o que a gente chama hoje de combater discursos de ódio. E aí, a partir da entrevista gravada, né, que foi, a gente como tem já uma certa proximidade depois de anos aqui preparando esse livro, o Moinho, foi uma entrevista profunda, como aí sim, Nelly, realmente eu como psicóloga, eu acho que trago esse viés de, paulatinamente, quando a pessoa vai me contando as lembranças de momentos difíceis,
Claro que eu vou de acordo com a suportabilidade do entrevistado, da vítima, no caso, né? Prescrutando os detalhes de como ela vivenciou. Então, mais uma vez, como é um padrão nos meus livros memorialísticos, não é só a gente contar fatos que os jornais noticiaram, mas como esses fatos foram vivenciados pela Rolande, em primeira pessoa, por pessoas que ela inclui aqui nessa narrativa, pessoas conhecidas que também foram presas, foram vítimas dessa brutalidade. E até adentrando um pouco mais na segunda parte deste livro, ele vem a público este ano, em 2025, porque completam 50 anos do sequestro da Rolande. Então, o auge dessa história que envolve a participação da Rolande na ditadura militar é que ela realmente passou por um trauma, não só porque tivesse sido suspeita se na casa dela ela recebia amigos ou se tinha livros, teve que limpar alguns livros de casa, porque a delação na época era a atmosfera, né? Tinha os olheiros, tinha os dedos duros, né? Nas ruas, nas praças. As pessoas que eram torturadas e acabavam falando mesmo, porque o instinto de sobrevivência às vezes fala muito mais alto do que a camaradagem, né? Exatamente. Assim. Então, a Rolande tinha amigos simpatizantes, ela não era ativista direta em termos de ações diretas, né, Rolande? Como outros companheiros, por assim dizer, estavam na lida direta na prática de política partidária, mas Rolande emprestou um fusquinha para um amigo. Você quer contar, Rolande? Conta um pouco dessa história pra gente. Eu tinha na época um comércio e meu marido também era uma pessoa muito solidária e tinham muitas pessoas na época na clandestinidade que estavam com nomes falsos para fugirem da perseguição. E de repente, minha loja passou a se tornar um cabide de emprego. Aquelas pessoas que não tinham condição de trabalhar e não tinham como ir apresentar documentos. A gente dava um jeito, trabalhava algum tempo lá na loja, até que pudesse se organizar. Então, a gente começou a ter várias pessoas, inclusive o próprio filho do Nelson Rodrigues chegou a trabalhar dentro da minha loja. Então, a gente teve assim, pessoas que trabalharam na clandestinidade, a gente era muito solidário, emprestar um nome para poder alugar um apartamento, para comprar um carro, alguma coisa assim. Então, era uma coisa que a gente fazia de uma forma até muito normal. E nós tínhamos um amigo que era dirigente do PCB, e ele me pediu por várias vezes o carro emprestado. Mas já na época de 75, quando 1975 foi na época do Herzog, né, que a gente pode falar, e então foi um momento onde o partido mais perseguido, que já era o último depois. Primeiro foram os partidos que eram pela luta armada e esse partido foi sendo o último a ser mais perseguido. E foi exatamente nessa época de 75 que eu emprestava meu carro e esse amigo começou a ser perseguido e não sabia. Ele também não sabia, eu também não sabia. Então, um belo dia ele deixou o carro meu carro que eu tinha emprestado, deixou em frente do meu prédio, deixou a chave com o porteiro e foi embora. Só que o que estava sendo perseguido era o carro. Não perceberam que eles perderam a pessoa que eles deveriam estar perseguindo. E passaram a perseguir o carro, eu não sabia. E aí eu fui sequestrada, indo me encontrar com meu pai. Meu marido estava hospitalizado na época com um infarto e eu fui para poder resolver os problemas da loja. Meu pai disse assim, não, ele tinha também uma indústria no Rio, traz a documentação aqui que eu vou te orientar, como fazer os pagamentos, traz talão de cheque, traz tudo. Falei, tá bom, e marquei de me encontrar com meu pai às 3h30 da tarde no Rio, e
quando atravessei a ponte, no meio da ponte, eu fui sequestrada, tinham 3 carros me seguindo. E eu diminuí a marcha, porque eu achava que eu estava em dúvida, né? Se eu estava sendo perseguida ou não. Eu quis deixar eles passarem, porque eu vi que estava tudo vazio, só aqueles 3 carros correndo atrás de mim. Falei, vou ir para a direita, vou deixar eles passarem. Só que no momento, na verdade, eles estavam querendo me pegar. Então, cercaram o meu carro e eu fui sequestrada, então, na ponte Rio-Niterói. Então, 75, que isso aconteceu em junho, e eu queria, então, fazer o lançamento, né, que a gente fizesse o lançamento dessa entrevista exatamente nessa época. E coincidiu também nessa época o filme, né? Aí eu vou deixar a Sofia falar. Porque o que acontece? Ano passado veio a público o filme Ainda Estou Aqui, Sim, do Valtinho Salles, né? E que eu assisti, muita gente assistiu, e Rolande assistiu, os filhos da Rolande assistiram. E quando a gente conversou, Rolande comentou primeiro ela comigo: olha, eu vi uma série de similitudes entre a história contada no filme e a minha própria vivência. E pormenorizamos detalhes de roupa, detalhes das celas mostradas, né? Você ficou quanto tempo? Foi muito bem feito. Né? Você ficou quanto tempo sequestrando? 22 dias incomunicável, e depois fiquei mais 20 dias já dentro da polícia organizada, que era o DOPS. Antes eu fiquei no DOI-CODE, então 22 dias incomunicável. Mas a sua família tinha alguma noção de que você podia estar lá? Porque eu não imagino o desespero de eu estar esperando meu pai. Porque, sei lá, meu pai ou minha mãe, porque eu não tenho filho, né? Chegar e numa era em que você não tem celular, você não tem como se comunicar. Eu não consigo pensar assim. Meus pais, de certa maneira, eles sabiam, quer dizer, dessas nossas atividades assim, de apoio, mas não imaginavam que isso poderia ser alguma coisa assim. Então, no momento que ninguém sabia exatamente, e eu tenho aqui, está presente por acaso aqui, a minha amiga Edna Graber, que na época nós sempre fomos muito ligadas desde criança. Ela, junto com meus pais, ela chegou a procurar em vários necrotérios, hospitais, delegacias, porque meu pai e minha mãe estavam muito nervosos na época, a história do meu marido hospitalizado, e não sabia o que tinha acontecido. Aconteceu um acidente, morreu uma pessoa, assim, eu tinha o cabelo louro na época, uma loura, disse que ela foi encontrada, aí lá iam eles atrás, Itaboraí, São Gonçalo, fomos para o Rio de Janeiro, em vários lugares, para poder me localizar. E aconteceu que, por coincidência, na época que tinha acontecido o meu sequestro, um dos funcionários de um mercado que eu fazia compra normalmente, eles tinham ido para o Rio com uma Kombi que pertencia ao mercado, ao Banco Central, para fazer troca de moedas. E ele estava vindo no sentido contrário, indo para Niterói, e ele viu, então, aquele momento do meu sequestro. Mas muito medo, as pessoas tinham muito medo de falar ou de dizer qualquer coisa. Somente 18 dias depois que ele comentou com uma vizinha minha, disse assim: olha, eu acho que a dona Rolande, ela foi sequestrada na ponte, eu acho que eu vi que era ela. E aí que comentou. Aí, a partir desse momento, foi os advogados que já estavam trabalhando nisso, começaram, então, a ver uma vertente diferente, que eu poderia, então, estar dos órgãos da repressão. Que absurdo, foi a partir né? desse momento. Então, assim, a história tem inúmeros detalhes que eu realmente convido as pessoas a conhecerem no livro. Você começa a sentir, Nery, que, repito, o Holocausto é uma dimensão, a ditadura militar brasileira uma outra dimensão, mas, repito, são situações de opressão traumáticas. E como você perguntou, não são traumáticas somente para
próprio, mas também para a família. Então, durante dias, a angústia da Rolande isolada na Barão de Mesquita, né, no quartel do Exército da Barão de Mesquita, sem poder, né, se comunicar com ninguém, sem ninguém saber o que tinha acontecido com ela, né? Ela foi encapuzada, ela chegou lá tendo que adivinhar mais ou menos, por poucos sinais, onde é que ela estaria, né? E, enfim, o quadro de opressão psicológica e de trauma, adiantando um pouquinho que a gente ia falar do filme, porque que a gente também está lançando esse ano, depois que veio à tona o filme Ainda Estou Aqui, Rolande comentou também com os filhos comentaram entre si, principalmente os dois filhos mais velhos, a Clery, que é a filha mais velha, e o Eduardo, né, que na época já eram adolescentes em 75. Então sentiram numa dimensão, com uma compreensão política, social, mais clara do que as duas filhas mais novas da Rolande. E aí eles me contaram que depois de ver esse filme, eles começaram a conversar entre si, os dois irmãos, a Clery com Rolande, o Eduardo com Rolande, o que reavivou dentro deles em termos de memória traumática esse filme Ainda Estou Aqui. Então, apareceu uma oportunidade entre mãe e filhos de falar sobre detalhes que, na época, depois da soltura da Rolande, não foram elaborados e não foram comentados. Eu queria comentar que o Marcelo Rubens Paiva tinha a mesma idade que Eduardo, meu filho, na época que aconteceu essa morte, né, vamos dizer, o sequestro também, de certa maneira, do pai do Rubens Paiva. E aí ele diz assim, pela primeira vez, Eduardo, meu filho, disse assim, alguém está contando a minha história, porque nunca ninguém perguntou para mim, eu como filho, como é que eu tinha me sentido. Porque naquele momento era o seguinte, medo da delação, de comentar isso com algum coleguinha. A gente não sabia quem era o pai, quem não era. Não pode falar nada. Tudo que você não diga nada, não conta nada. Então a gente tinha a preocupação de que eles mantivessem a boca calada e não deixavam eles falarem. E fazer um paralelo com o Holocausto, de certa assim, maneira, eu for ver agora, tantos anos depois, 50 anos depois, o quanto eu fui, de certa maneira, egoísta, no sentido de não ter ouvido a história deles. Eles conheciam a minha história, mas eu não conhecia a história deles. Mas é porque, às vezes, aí a gente cai num ponto, né, de que, às vezes, a pessoa não... você tem um trauma, você tem uma vivência e você não quer mais pensar naquilo, você só quer seguir com a sua vida. Isso a gente pode pensar em diversas uma esferas. defesa. E aí existe toda uma ramificação de outras pessoas que não querem cutucar o seu trauma, não querem cutucar o próprio trauma. Exato. E aí tem esse switch, que foi o filme, isso, que abre um diálogo. Isso é libertador e você começa a elaborar coisas que você nem sabia que existiam dentro de você. Sim, e mais, aí a partir dessas conversas do ano passado para cá, entre Rolande e os filhos, surgiu que a segunda parte deste livro, em que eu entrevisto a Rolande e entrevisto a Clery e entrevisto o Eduardo, a partir dessa vivência de assistir o filme Ainda Estou Aqui e o que aconteceu com eles por dentro nessa liberação dessas memórias traumáticas, dessa abertura do silenciamento que, pelas circunstâncias, foi com a melhor das boas intenções, né, Rolande? Que você procurou, na época, poupá-los. Depois que Rolande foi solta, né, Rolande passou pela Barão de Mesquita, passou pela Rua da Relação, o DOPS, e depois que ela foi realmente libertada, voltou para casa, o perigo continuava, né, Rolande? Para você e para as crianças. Não, as crianças, não, de certa maneira, existia um distanciamento. As pessoas não queriam chegar perto para não mostrar qualquer
conhecimento das pessoas, fingiam que não me conheciam na rua. E meus filhos também passaram por esse problema dos pais, não brinca com fulana, não fica assim, não se junta muito, não quer que você frequente a casa deles, que era uma reação estigma, de né? proteção deles enquanto, quer dizer, proteger sua família. A gente, vamos dizer, estavam numa situação de leprosos, né? Com medo de que pudesse contaminar uma doença, alguma coisa assim. Foi um momento, então, em que eu sentia isso, mas eu não imaginava que meus filhos também estivessem passando por essa situação. Quando você conversou com eles e percebeu e ouviu deles a versão deles, o olhar deles, o que você sentiu? Então, é isso que eu estou falando, me senti, de certa maneira, egoísta, por não ter percebido na época, só ter percebido a minha parte e não ter imaginado como é que eles estavam se sentindo na época, entendeu? É uma coisa assim, nós tivemos na feira, agora no Fest Rio, e teve uma pergunta, né, do doutor Abílio, que ele fez uma pergunta assim, por que não contaram tudo na hora? Não teria sido mais fácil? Mas o problema é que naquele momento não podia se falar que podia. O perigo era muito maior, medo que falasse alguma coisa na escola, um professor. Existia uma matéria da escola que era justamente para poder a criança levar o que era dentro de casa. Que perguntavam na escola quantas pessoas moravam na casa, o avô, a avó, quantas pessoas eram, que tipos de, como é que chama, eletrodomésticos tinham para saber a condição econômica. Isso foi uma matéria, me esqueci agora o nome dessa matéria. Moral e Cívica, Moral SPB. e Cívica, eu acho que Moral era e assim, Cívica, que era durante a ditadura, que era para fiscalizar a sua casa, para saber quem era você, quem morava na tua casa. Né? Era uma matéria que nós éramos controlados. As pessoas dizem assim que não viveram a época da ditadura, não sabe exatamente. Nós tivemos nesse dia também uma pessoa que fez uma pergunta, eu falei assim, olha, essa pergunta que você está me fazendo, ela nunca teria a condição de acontecer no momento de ditadura. Então, eu não posso acreditar que esse é um momento de ditadura, porque nem estaríamos numa praça hoje aqui fazendo uma comemoração, porque não tinha condição, e nem teria condição de você me fazer um tipo de pergunta. Então, de certa maneira, hoje, se a gente tem pessoas que acham que é um momento de ditadura, não pode ser considerado ainda dessas formas. As pessoas relativizam muitos termos. A gente tem passado muito por esse problema, porque existe algum nível de censura? Sempre vai existir, sempre existiu, mas como foi? Não, é incomparável. E aí a gente não pode relativizar absolutamente nada. Não pode, existem coisas que não são equivalentes. Eu queria aproveitar o gancho já que estamos falando de perguntas, e voltar um pouquinho, que houve uma pergunta também no Fest Rio, de uma outra pessoa, se a condição judaica pesou. No caso da Rolande, eu perguntei para a Rolande na época, e não, no caso da Rolande, não pesou. Mas, por exemplo, você citou a história do Vladimir Herzog, né? E uma coisa que chama a atenção no caso do Herzog é que ele foi levado num sábado, né? Ele foi levado num Shabat. Ele não era religioso, a gente sabe disso, tá? Mas a gente sabe que esses requintes de perversidade, em qualquer tempo, por parte de um olhar antissemita, não são casuais. Fazem parte da tortura. Fazem parte da violência psicológica. E por que eu perguntei sobre essa questão da condição judaica? Porque a gente sabe que na ditadura militar argentina, sim, os judeus que foram presos, perseguidos na ditadura militar argentina, tem inúmeros relatos que foram duplamente, digamos assim, castigados, torturados, né, com requintes maiores de crueldade, e muitos deles assassinados pela condição judaica, além da certeza ou desconfiança ou suposição de uma simpatia
pelo lado ideológico que tinha que ser combatido com vidas. Então, eu acho que a gente está no Brasil, Nelly e Rolande, num momento em que a gente precisa, a partir também do combate ao antissemitismo, mas trabalhar a clareza dos usos conceituais que, a meu ver, muitas vezes são distorcidos pela esquerda ou pela direita. É verdade. Eu acho que a gente está num momento de muito uso, em termos de slogan, de barulho, de força, de combate, no pior sentido do termo, né? De agressão, de destruição e de intolerância. Quando muitos dessas palavras, tipo, por exemplo, anistia, abertura, diálogo, precisa realmente retornar às suas raízes, às suas origens, porque senão a gente vai viver uma turbulência, Rolande, que me joga muito a pergunta que as pessoas faziam sobre o Holocausto. Como foi possível acontecer o Holocausto? E a gente sabe pela revisitação histórica que começou com a manipulação da linguagem. Foram ideias são projetadas a partir de articulações de palavras, de usos conceituais, de propaganda, de associações simbólicas, em que vão gerando convencimentos e contágios, e que aí sim, como você falou, entra censura, entra rigor de acordo com quem está no poder, para balizar o que pode e deve ser repetido e o que não pode ser repetido e vai ser calado com o uso da força bruta, inclusive do sumiço de pessoas. Então, assim, o que eu aprendo muito com a Rolande, com a história dela e com o ativismo dela que segue até hoje, como me mantenho aberta com outras pessoas e reproduzo isso, como a gente pode estimular as pessoas a fazer o bom uso do senso crítico, superando extremos. A gente não está aqui para propor militância de radical, nem de extrema esquerda, nem de extrema direita, mas a gente quer contribuir para que as pessoas entendam aonde elas estão se situando, tendo liberdade de escolha e ampliando conhecimento conceitual e aplicativo em termos semânticos, para que realmente a gente trabalhe na inclusão e não na exclusão. Quando o Sócrates Nolasco veio aqui, consegui que ele viesse, gente. Lembra que eu te falei? Sim. A gente falou muito dessa questão do Holocausto ter acontecido e também do antissemitismo em geral acontecer muito pela necessidade de existir um culpado em tempos de crise, né? A gente abordou esse... Você tem que escolher alguém que seja para responsabilizar e para transformar em vilão. E aí acaba sobrando para os judeus. E a gente tem vivido muito isso, né? E conversando sobre palavras, e eu até ia entrar no trauma geracional, porque você sofreu um trauma geracional do Holocausto, seus filhos sofreram um trauma geracional da ditadura militar. Como você hoje enxerga essa banalização dos termos genocídio, dos termos justamente que você falou de que a gente vive numa ditadura? Como isso pega em você emocionalmente e o que você tem a dizer para as pessoas, já que você sofreu, você perdeu familiares efetivamente em um genocídio, você foi uma vítima direta da ditadura e seus filhos sofreram as consequências e desenvolveram traumas e marcas que não vão embora. E hoje em dia essas palavras são jogadas ao vento contra qualquer grupo de forma leviana. Não, são para atacar, para machucar e não para conscientizar, né? Então, eu vou dizer, primeira coisa, é porque eu fui educada dessa maneira. Eu acho que essa família que me criou na Suíça, que foram meus pais adotivos, eles eram muito solidários. E eles eram protestantes, eles me ensinaram o judaísmo a partir do Velho Testamento, sabendo, me colocando sempre na posição de que eu era judia.
E que quando começou a aparecer a libertação dos campos de concentração e os países foram sendo libertados, já a partir de 44, final de 43, 44, a gente via já um jornal na tela que aparecia isso. E que eu fui, quer dizer, praticamente obrigada a assistir aquilo pelo esse meu pai adotivo, que ele dizia para mim, tudo que você está vendo é para você não esquecer. Saber o que aconteceu com os judeus, o que aconteceu com o mundo, uma guerra. Mas não é para você odiar. Uau, isso é muito forte. Não esquecer, mas odiar, não. E eu não conheço, então, essa palavra de ódio. Essa palavra, ela não me atinge. Eu sou uma pessoa muito otimista, embora tenha passado por tanta coisa, como foi o caso desse meu livro, que teve o nome de Um Moinho. Por que um moinho? Porque um moinho foi o primeiro local de acolhida, um campo de refugiados no sul da França, fugindo do nazismo. O primeiro lugar que me acolheu foi este moinho. Aí eu achei que valia a pena botar o nome do moinho. Este livro, por exemplo, quando a gente viu a capa, eu disse, essa capa desse livro tem tudo a ver comigo. Por quê? Tem tudo a ver comigo. São os pássaros voando no céu azul. Aí eu me lembro de eu presa dentro de uma cela isolada, totalmente isolada, a única coisa para não perder noção das coisas, eu cantava. Cantava em ídis, hebraico, italiano, francês, cantava em português. E uma das músicas que eu gostava de cantar, de falar, era uma música do Bicínio Rodrigues, que ele diz, a letra diz mais ou menos isso, né? A minha casa fica lá atrás do mundo, onde eu chego num minuto quando eu começo a pensar. Eu pensava na minha casa e pensava, eu era um pássaro. Eu chegava lá nos momentos que eu queria. Então, eu acho que esse otimismo é uma das diferenças que eu tenho com o Alexander Lax. A Edna, essa minha amiga, ela sempre dizia assim, o Alexander Lax, ele falava as coisas fortes, ele chocava as pessoas e, de certa maneira, ele motivava as pessoas a não esquecerem aquilo. Eu não consigo ser assim. Eu sou uma pessoa mais leve. Então, quando eu vejo esses discursos de ódio, eles entram por um lado e saem pelo outro, porque não sou eu. Não me atinge. Eles não me atingem. Para mim, atinge a esperança, o amor. Eu fiz esse grupo lá dessa escola de Caxias, esqueci agora o nome, vou me lembrar. Eles diziam, no final, ele me disse, deixa a sua mensagem. Aí eu digo assim, a minha mensagem sempre foi a mesma que eu deixo para os jovens. O futuro é de vocês. Está na mão dos jovens mudar as coisas, conhecer o passado, para não deixar acontecer igual. É esse o meu discurso. Dizer para eles que a dificuldade maior é você viver num período de ditadura onde você não tem como escolher o seu candidato, não ter condição de escolher a política que você quer para o teu país. E que essa oportunidade que a gente tem numa democracia é você poder escolher quem vai mandar nesse país, a necessidade de conhecer em quem você vota e também falar sobre a questão de realmente que você tem, o jovem hoje tem condição de mudar as coisas. Esse diálogo que essa minha geração não está conseguindo fazer, esse diálogo de paz, quem sabe eles vão conseguir, né? Então, esse aqui é a minha... Você é otimista também, Sofia? Eu sou otimista, tanto é que essa motivação que eu tenho para lecionar, para palestrar, para estar sempre relembrando e convidando as pessoas a estudar e tomar responsabilidade com o uso das palavras. É o que me motiva, principalmente depois do 7 de outubro, a gente está há 2 anos desse ato fatídico, a combater essa distorção conceitual contra os judeus,
contra o Estado de Israel, essa vulnerabilidade que nós, enquanto comunidade judaica, estamos vivendo em qualquer lugar do mundo, e que muita gente faz uma analogia com os primeiros anos de nazismo ou os anos pré-nazismo na Alemanha, que a gente imaginava que não voltaria, mas, infelizmente, está na condição humana essa postura de denegação. A postura de denegação é a pessoa, ela mesmo sabendo que aquilo que está sendo contado é verdade, ela pode optar por não acreditar, optar por debochar e optar por inventar uma outra narrativa. E eu acho que esse é o desafio atual, primeiro, nessa literal guerra de narrativas desde o 7 de outubro, do ataque do Hamas, em que nós, judeus, e o Estado de Israel está sendo brutalmente demonizado, injustamente demonizado, e onde um grupo terrorista que se auto-identifica como tal, que não esconde o seu intento de, isso é genocídio, assassinar na origem o povo judeu e o Estado de Israel, com todas as etnias, com todas as religiões que possam estar ali representadas, com milhões de pessoas vivendo ali, isso não é recebido como tal por pessoas que preferem ideologicamente siderar, eu digo siderar porque não tem embasamento factível na realidade. Tá? Então, há uma virulência, Rolande, hoje que a gente sente diariamente e que a gente precisa combater diariamente, aonde a vítima é colocada, é falada como algoz. Isso acontecia no nazismo? Sem dúvida. O nazismo vingou durante 2 anos porque os judeus, que eram as primeiras vítimas, junto com os comunistas, eram falados como grandes vilões da sociedade. Então, a gente precisa estudar o Holocausto e saber argumentar, né, a partir do que já aconteceu, alertando para combater o que eu chamo de cegueira psíquica. Existe uma cegueira psíquica motivada por motivos político-partidários, motivos econômicos, e que a gente tem, enquanto eu como psicólogo professora, Rolande como sobrevivente, nós todos como ativistas e nós como seres humanos, que queremos dar realmente o valor à vida, não só nossa egoisticamente, mas de todos, realmente levar as pessoas a acordar e aí se posicionarem. Porque só vão fazer um voto ano que vem, ano de eleições aqui, né? Só vão poder votar conscientemente, Rolande, se atravessarmos junto a elas essa cegueira psíquica que a propaganda maciça insiste em fazer, desenraizada dos fatos de realidade. O livro já está disponível para venda ou ainda Sim. Não, já lançamos. A gente lançou no Fest Rio Judaico, no 5 de outubro, agora recentemente, aqui com o apoio da Fierj, a quem eu agradeço. O livro está disponível à venda pelo site da editora Letra Capital. Essa história da capa, como a Rolande já adiantou, foi muito legal, porque a gente estava pensando, Nelly, em colocar, eu tinha pensado, né, em colocar, essa aqui é uma imagem da ficha do DOPS, em que a Rolande foi documento, né, de registro dela como prisioneira, né? E só que aí a gente começou a colocar essa imagem que é forte assim na capa. Forte. E aí eu falei assim, poxa, ficou pesada, o Rolande também achou, ficou pesado. Vamos tentar buscar um outro conceito? E aí, esse otimismo da Rolande inspirou a gente, eu e o João Batista, que é o editor da Letra Capital, né? A equipe toda ali propôs essa capa e eu achei que ficou muito bonita e veio ao encontro desse recurso de sobrevivência, esse método de superação, entre tantos que a Rolande conta aqui, que ela se utilizou durante esse período fatídico da ditadura militar. Então, o livro pode ser adquirido comigo diretamente, pode me mandar um e-mail, sofiadebora@hotmail.com, as minhas redes também, meu Instagram, Sofia Débora Levi,
ou diretamente no site da editora Letra Capital. Ai, gente, fiquei arrepiada aqui a história inteira, porque eu vejo a Rolande nos eventos e eu nunca eu sabia que ela havia sobrevivido ao Holocausto, mas tem uma história tão forte e você está sempre com um sorriso estampado no rosto, né? Então, eu fiquei aqui surpresa com o impacto, né, da história e a coragem, porque uma mulher, mãe, se envolver politicamente num momento tão delicado como foi a ditadura, exige muita coragem, ainda que não fosse diretamente, mesmo indiretamente, qualquer pessoa que fosse simpatizante ou suspeita. Eu estava até lendo um livro tem um capítulo sobre uma freira que cedia uma sala para um grupo de jovens que, enfim, eram, né, combatentes comunistas e tudo. E aí ela acabou sendo presa e tudo mais. A história dela também é muito interessante. E aí, às vezes a gente cai, né, nessas... Porque a gente é bom, porque a gente não vê a maldade, ou porque a gente... Acredita no ser humano. E você falou, eu queria a redemocratização. Então você apoiava as pessoas que estavam precisando, porque um dia apoiaram sua família, um dia alguém te recebeu lá atrás, né? Exatamente. Então, achei linda a sua história, eu quero agradecer muito a vocês. Olha, pessoal, esse é o livro da Sofia. Da Sofia, sobre a Rolande. E esse é o Moinho, que você também encontra para vender, mesma editora, Letra Capital. Então, primeiro leiam esse, devorem para comprar o outro. Podem comprar os dois juntos, porque não tem desculpa. E procurem a Sofia nas redes sociais dela, porque você é uma super psicóloga, por sinal, né? Obrigada. As pessoas acham que conhecem o seu trabalho pelo Holocausto, mas eu ouço lá os seus conselhos e fico revendo. No meu canal do YouTube, realmente, aí tem mais postagens da área da psicologia clínica. A psicologia clínica é a minha profissão de base. Ela é que me auxilia nessas pesquisas. Sim. Com viés muito específico e é muito interessante a sua abordagem, tanto... aqui nessa questão como, enfim, no seu canal. Aquilo que eu costumo dizer, não é terapia, mas é terapêutico, né? Exatamente. Então, muito obrigada por vocês terem vindo até aqui. Hoje está um dia chuvoso, mas foi um papo bom e um papo relevante para o momento que a gente está vivendo. E eu encerro por aqui mais um Highcast. Quarta-feira, vocês sabem, é dia de podcast aqui. E vamos curtir, compartilhar, comentar. Esse assunto é atual, está acontecendo agora. A gente precisa falar sobre isso. E vamos bater os 10K antes de Hanukkah. Fico por aqui. Semana que vem estamos de volta com mais um podcast. Até a próxima.